Pode sentar, meu querido. Agora senta, vira para essa pessoa que está aí do seu lado, dá um sorriso bem bonito para ela e fala para ela assim: eu te amo em Jesus Cristo. Fala assim: a paz do Senhor é contigo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo neste momento, que Deus possa impactar a sua vida de uma maneira poderosa em Cristo Jesus. Eu tive 2 meses de férias aqui dos cultos da igreja. 2 meses. E foi bom porque foi um tempo que parei também para buscar mais de Deus. E foi nesse período que Deus, leitura de palavra, aonde Deus me deu o tema nessa campanha. Disse Jesus. E quando tudo isso começou, quando eu comecei a ler o Evangelho de Mateus, e há várias passagens aonde Jesus disse. E todas as vezes que Jesus dizia alguma coisa para alguém, aquela pessoa tinha uma vida completamente transformada. Porque a palavra de Cristo, ela é poderosa para transformar vidas. A palavra de Cristo é poderosa para salvar, é para curar, para libertar. A palavra de Cristo, ela consola, ela traz esperança, ela traz vida. Ela é poderosa para muita coisa. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Nós buscarmos, entendermos que Cristo, Senhor Jesus, Ele é todo poderoso. E Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe da nossa dificuldade. Então, ao longo do mês de agosto, durante 4 sexta-feiras, nós estaremos aqui ministrando. Eu vou começar hoje. E os outros pregadores, como Jonas, o Flávio e o pastor Luiz Valente, vão estar ministrando a palavra de Deus aqui para a nossa vida. E quando eu estava conversando com o Jonas domingo e quarta-feira, ontem eu falava com o Flávio, perguntei o que vocês acharam. O Jonas falou: o texto que você me deu, nunca tinha prestado atenção na grandiosidade do texto, de como ele é profundo. O Flávio, quando pegou o texto, falou assim: olha, eu já achei uma palavra ali que falou profundo, saltou as minhas vistas. Então era só confirmando aquilo que Deus quer fazer no meio dessa igreja. Obrigado, meu querido. Deus abençoe sua vida. Olha, já foi. Então, quando você entrar nesse período, eu costumo sempre falar campanha já por hábito, mas nessa série, tome posse daquilo que Deus vai falar com você, daquilo que Jesus vai falar com você ao longo dessa série. Ao longo do louvor, ao longo da ministração da palavra, até mesmo na abertura, pode ter uma palavra ali de Jesus para a sua vida que pode mudar toda a sua história. Venha com fé, crendo que o Senhor pode mudar histórias, porque Ele vai mudar histórias. Eu creio nisso, eu já vi muita coisa acontecer. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, as coisas são transformadas e aprendemos a confiar no Senhor. Amém? Então vamos começar aos trabalhos. Está em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser ler. Senão vai aparecer aqui na tela, na versão NVI. Aleluia, no versículo 5 diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando,
Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, de Isaque e de Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Então, só aqui nesse texto que nós lemos, nós temos duas vezes onde Jesus disse. Primeiro, versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. E no último versículo do texto, no versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Irmãos, é uma demonstração de fé desse centurião muito grande. Porque ele, como romano, ia crer no Deus dos hebreus, dos judeus. E por que ele foi clamar a Jesus no meio de tudo isso? Alguma coisa aconteceu com ele nesse percurso, para ele tomar essa atitude e confiar que Jesus pode mudar a sua história. Amém? Então a história desse homem, desse servo, desse centurião de Cafarnaum, ela está registrada em dois evangelhos. No de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o 13, foi aquele que nós lemos agora, e também em Lucas, no capítulo 7, do 1 ao 10, que vão contar a mesma história. Só que com Lucas vai ser um pouco mais detalhado, porque ele vai entrar ali em uma outra situação, né? Ele vai explicar melhor o texto, né? Ambos contam do amor e da fé surpreendente que brotou no coração desse estrangeiro. O protagonista dessa passagem não era israelita, foi um gentio, um centurião romano, mas que passou a reconhecer o Deus dos hebreus. Como muitos que tiveram contato com a religião judaica, sentiu-se atraído pelo esplendor das suas doutrinas de elevação moral. Irmãos, você imagina que os romanos, eles não tinham um só Deus. Eles tinham vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses e prestavam culto a vários deuses. Enquanto os judeus ou os hebreus, eles têm apenas um Deus. É o mesmo Deus que nós cremos, que fez os céus e a terra. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo Deus. Nós não mudamos, nós não cremos em outro Deus, porque a Bíblia afirma que não existe outro Deus além do nosso Deus. Então esse centurião que residia na cidade de Cafarnaum, que no hebraico quer dizer Cafar, Nahum, ou seja, aldeia de Naum, que quer dizer consolação, ou seja, o texto relata então que Jesus entrou na aldeia da consolação. Olha que coisa maravilhosa. Entender que o nosso mestre, ele é especialista em consolação, amém, irmãos? Ele consola aquele que está abatido, que está oprimido. Ele consola a viúva que perdeu seu filho. Ele consola aquele que está cansado. Ou ele consola todo aquele que vai buscá-lo, encontra força e alegria na presença de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Cafarnaum ficava na província da Galileia, né? O ciclo de cidade que estavam em volta do lago
da Galileia. Essa região e a cidade de Cafarnaum eram caminhos das caravanas comerciais que levavam seus produtos desde os grandes centros da época, o Egito, Síria, Babilônia, Tiro, Sidom. Por isso havia naquela cidade um destacamento que cuidava da proteção da estrada comercial. Era por isso que esse homem estava ali naquela região. Como era uma região de comércio. E, com certeza, os romanos, para proteger os seus comércios, as suas coisas, os seus negócios, ele colocou um destacamento ali, para que esse centurião, ou seja, ele era chefe de 100, tomar conta daquela região toda ali. Agora eu vou fazer uma conjectura minha. Isso não está na Bíblia, não está em livro de história, mas eu passo a entender como é que esse homem chegou aos judeus. E como é que ele foi procurar Jesus. Talvez ele tenha, ali na convivência com os judeus, ele foi passando a conhecer a religião. Mas eu creio também que em Cafarnaum, onde Jesus operou muitos milagres, esse homem deve ter presenciado, ouvido aquilo que Jesus fez no meio de muita gente. Deve ter ouvido Jesus falar. E aquele homem, então, começou a ter uma fé, e uma fé diferente. Porque a fé, ela vem por onde, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus. Então, muito provavelmente, ele deve ter ouvido a palavra de Deus através dos judeus, dos anciãos. Mas também, quando ele deve ter ouvido Jesus, porque lá na frente ele vai reconhecer a autoridade de Jesus. Amém? Então, por isso havia naquela cidade um destacamento que cuidava da proteção da estrada comercial. Provavelmente havia mais 60 centuriões romanos na Galileia, que seriam o número de soldados para se completar uma legião, ou seja, cerca de 6.000 soldados. Então, o centurião, porque ele era chefe de 100 soldados, estavam debaixo do seu comando, do seu cuidado. Amém? O centurião vem até Jesus. E ele procura Jesus. O texto vai nos afirmar isso. No livro de Mateus, observamos que o oficial romano vai ter com Jesus. Mas o livro de Lucas é diferente. Ele não vai. Ele manda os anciãos procurarem Jesus. Aí uma questão de literacia. Porque Mateus, ele vai muito à questão, ali aonde está a situação. Enquanto Lucas, ele é mais detalhista, ele relata, se nós colocarmos como um livro de história, um grande historiador, Lucas seria um grande historiador, um grande jornalista, porque os seus escritos, quando eles fazem análise, tudo acontece de acordo com o que ele fala, com a forma que ele se revelou, os personagens, então eram todos conhecidos pela história. Mas em Lucas ele diz que os anciãos vão, o centurião vai até, manda os anciãos, pedem aos anciãos ali da região para falar com Jesus, e eles dizem, olha, ajuda esse homem, porque esse homem tem ajudado muito a nossa comunidade, foi ele que construiu a sinagoga, ou seja, ele era um homem que tinha posses. E ele conseguiu ter influência ali e amizade entre eles, por isso que eles foram procurar, e Jesus, eu vou curar. Essa é só a grande diferença, mas é muito bom você ler um e outro, você fazer a sua comparação e você entender aquilo que você faz. O centurião reconhece a necessidade do criado e as suas limitações. Há uma coisa interessante que me chamou a atenção também no texto, é observar que esse homem, ele era um homem que tinha o cuidado com seu servo, ele amava aquele servo. Ele tinha um cuidado todo especial com aquele servo. Porque quando nós lemos o texto, aquele homem estava paralítico e com terríveis aflições. O estado de saúde daquele servo, de quem ele gostava, não era fácil. Mas ele foi ali à procura para ajudar esse servo. O centurião era uma figura importante naquela época, estava investido da autoridade do Império Romano e tinha soldados sobre as suas ordens. Era certamente um homem abastado, com muitos serviçais à disposição. Mas, apesar disso, ele atentava para a necessidade do seu criado. Ele tinha zelo e amor por esse criado, a ponto de suplicar a Jesus a realização de um milagre.
O centurião sabia que, apesar de toda a sua autoridade, ele nada podia fazer. Somente Jesus tinha o poder para libertar o seu criado. Oh, glória. Olha como ele reconhece o poder e a autoridade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, as características violentas e atormentado que tinha esse criado, que ele estava paralítico e era desprezado pelos seus colegas ali, pela sociedade, se fosse assim. Mas esse centurião não desprezou. Ele foi à procura de ajuda para o seu criado. O centurião, sendo um homem, tinha dinheiro. Ele podia muito bem pegar esse criado e substituir, sim ou não? O escravo, para muitos, era apenas um objeto, enquanto estava bom. Se não estivesse, dispensava. Mas pela maneira como esse homem trata esse servo dele, ele tinha grande carinho por ele, grande admiração. Não era só um servo, também poderia ser um amigo. Talvez privasse da intimidade ou conhecesse todas as coisas. Vamos pegar José. José, quando esteve na casa de Potifar, ele foi chegando a um ponto que ele se tornou o segundo da casa. Você acha que Potifar não tinha ali uma amizade, uma confiança grande com José? Tudo isso do relacionamento do dia a dia. Talvez aquele servo fosse fiel a ele, fosse amigo de verdade, estava ali junto. E ele, reconhecendo essa fidelidade do servo, ele buscou ajuda para que aquele homem deixasse de sofrer. Amém, irmãos? Porém, ele não fez, pois amava o seu criado, importava-se com ele e queria vê-lo são. Este amor fez com que o centurião seja do tipo da igreja fiel. Lá na frente eu vou explicar essa história para você, da igreja fiel. A obra movida pelo amor que vem de Jesus jamais rejeita a vida dos necessitados. Rejeita as vidas necessitadas. A ele chegam, desprezadas pelo mundo. Depois teve um passo interessante, que esse centurião, mesmo com a sua posição, mesmo com a sua autoridade, ele não se sentiu digno de entrar, de que Jesus fosse à casa dele. Olha que coisa interessante. Hein? Por isso é que eu falei que ele reconheceu a autoridade do Senhor. Isso demonstra também outra coisa, humildade. Porque quem manda, ele tem que aprender a obedecer. Se ele não sabe obedecer, ele não sabe mandar. Porque ele tem que colocar no lugar daquele que obedece às suas ordens. Então, esse gentio que se sentiu indigno, né? Ele teve a dependência, ele sentiu que tinha dependência de Cristo para resolver aquela situação. A expressão não sou digno revela reconhecimento por parte do centurião da sua condição de gentio. O que é gentio? Aquele que não é judeu. Bem como um sentimento de dependência e humanidade. Ele entendeu que a sua autoridade tinha limite. E ele, como homem de guerra, ele sabia que a autoridade dele tinha limite. Ele conseguia mandar nos 100, mas ele não mandava nos 6.000. Por quê? Para os 6.000 tinha um general que mandava e ele sabia da sua posição. Agora, o interessante no meio disso tudo é a fé desse homem. É como esse homem creu verdadeiramente que Cristo pode mudar a história. É através da fé que o homem alcança a resposta do Senhor. Quando nós estudamos aqui no PCE, no curso Descubra, então a primeira matéria que nós estudamos vai falar de conversão e de fé.
E no texto, no estudo, ele vai dizer o seguinte, que fé é mais do que crer, é confiar. Não adianta só eu crer em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, como Deus Todo-Poderoso, se eu não confiar nele para que as coisas funcionem. Porque ele vai fazer do jeito que é melhor, do jeito que deve ser feito, porque muitas vezes nós queremos fazer com a nossa mão, não dá certo. Mas quando nós confiamos nele, deixamos, está entregue, Senhor. Cuida, faz o que tiver que fazer. Quando nós confiamos, isso nós estamos demonstrando a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus. Porque nós passamos a confiar. Porque fé a gente tem, irmãos. Eu tenho fé que eu vou pegar o comboio na hora certa e vou para casa. Né? Eu tenho fé que o Sérgio vai fazer para mim a liturgia do culto. Né? Por quê? Essa fé quer dizer confiança. Eu confio que ele vai fazer. Né? Então são coisas que acontecem na vida, isso é fé. Mas aquela movimentação do cuidado, essa é diferente. Esse crer em Cristo Jesus. E esse homem tinha essa fé. E essa fé foi tão grande que ele falou assim, olha, Senhor, não precisa ir na minha casa, não. Não vai lá, não. Uma palavra sua, Senhor. Eu sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, ele conhecia, ele sabia quem tinha autoridade ou não, sim ou não. Ele era militar. Mas ele reconhece uma autoridade diferente de Cristo. Uma autoridade que podia fazer algo que ninguém mais podia fazer. E é esse Cristo que ele corre atrás, é Jesus, Senhor, vai lá. E Jesus, eu vou. Mas olha, eu não preciso ir lá porque eu não sou digno. Basta uma palavra sua. Uma palavra sua. Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Se eu digo, vem, ele vem. Se eu digo ao soldado, faz, ele faz. Então eu dou ordens. E todos eles obedecem. Então, uma palavra sua pode mudar a história. Por isso o tema da campanha, Jesus disse. Uma palavra de Jesus pode mudar a sua história. A palavra de Jesus pode transformar a sua vida e a sua casa. Irmãos, Jesus tinha uma autoridade tão grande que até o vento e o mar obedeciam a Jesus. Certa feita, Jesus entrou no barco junto com seus discípulos. E lá no mar da Galileia, aqui nessa região mesmo, começou a levantar uma grande vendaval e Jesus dormia no barco. E começou a levantar ondas, vento, as ondas por causa do vento, e começou a entrar água no barco. Os discípulos começaram a ficar preocupados e jogavam água para lá, e Jesus dormia. Quanto mais balançava o barco, mais Jesus descansava, estava sendo embalado. Até que os discípulos, Senhor, você não está vendo que a gente vai morrer não? Vai fazer alguma coisa? E levanta homens de pequena fé. Mar, te acalma. Vento, para. Houve calmaria. O discípulo vira para o outro. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Aleluias. Você acha que Jesus não tem autoridade para repreender a sua enfermidade? Você acha que Jesus não tem autoridade para repreender o maligno que muitas vezes tenta nos atrapalhar? A nossa fé pode muito quando nós cremos e confiamos em Cristo Jesus. Nada é impossível para Ele, irmãos. Aleluia. Jesus fala, se nós tivermos uma fé como, não é do tamanho não, mas é como. Ela pode ser pequena, mas se ela for confiável, se nós tivermos que crer realmente em Cristo, ou seja, ela pode plantar, ser pequena, mas o fruto dela é grande, a árvore dela é grande. Aleluias. E assim tem que ser a nossa fé confiando em Cristo, ela tem que ser grande para mudar a história. E a fé desse homem, Jesus, fica espantado. Olha, eu nunca vi aqui em Israel uma fé assim. Eu nunca vi uma fé assim.
e vai dizer para eles, olha, vai vir gente do Oriente, do Ocidente, que vai sentar à mesa no reino de Deus, mas os súditos, ou seja, o povo judeu, não vai. Nesse dia haverá choro e ranger de dente. E por final Jesus diz para aquele homem, vai, conforme você crê. No meio do caminho, aquele homem é o quê? Curado. A fé de um homem pode mudar a história. A tua fé pode mudar a história da tua casa. A tua fé pode mudar situações. Vou lhe contar uma coisa. A Val, toda a gente sabe que ela está com problema de rim, ela faz um tratamento de diálise penitorial, sei lá. Ou seja, então ela tem um catéter que fica aqui na barriga, para que ela possa fazer o tratamento. Só que tem que ter muito cuidado, porque se aquilo pode dar uma infecção. E aí, coisa de pouco antes, uns 50 dias por aí, 50 a 60 dias, ela teve essa infecção. Mas só na pontinha mesmo, na pelezinha onde fica. Médico, toma esse antibiótico. Não melhorou. Passou um segundo antibiótico mais forte. Não melhorou. E aqui ela já começou a sentir dor naquela região. Ligou para a médica, ela vem aqui para consulta, nós temos que ver isso. E a Lucilene até esteve acompanhando ela alguns dias. Foi na médica, ficaram lá um bom tempo. E os médicos, olha, colheram o lugar, a amostra, tiraram dali e fizeram as análises. Olha, essa bactéria que você tem aqui, ela é muito difícil de ser extirpada, né? De ser tratada. Muito difícil. Então você tem que tomar uma medicação muito forte. Eles fizeram um coquetel. Ele ia ficar 4 horas tomando esses remédios na veia. Ele falou, vai tomar uma vez e isso vai acabar. Quando ela começou a fazer aquilo, teve alergia. Como ela já sentiu logo, estava a enfermeira perto, olha, enfermeira, eu estou sentindo isso. Eles tiraram. É, médico, você não vai poder tomar esse medicamento. Vai ter que tomar um outro medicamento, só que vai demorar mais vezes. E nós íamos fazer no hospital para ela poder tomar essa medicação na veia. Aí, no domingo, nós fomos ao hospital, ela tomou a medicação, aí eles examinaram, olha, já não está assim tão mal, mas volta segunda-feira para a gente passar pelos médicos, a sua médica, para ver como é que está tudo bem ou não. A segunda-feira passou, as enfermeiras observaram, a médica observou, não, está tudo bem, está tudo jóia. Está tudo joinha, legal, bem fixe. Tudo sequinho, não tem problema nenhum. Isso foi na segunda. Na quarta-feira, ela começou a sentir uma pontada no mesmo lugar. E eles já haviam falado para ela, você toma cuidado com isso, porque você ter outra infecção, nós somos obrigados a tirar esse catéter, vamos procurar um outro tratamento, porque você já não pode mais tomar antibiótico, seu corpo já não suporta mais, não vai suportar. Já foi uma dose muito grande de antibiótico. Ou seja, veio aquela tristeza. Isso na segunda. Na quarta-feira ela começou a sentir aquilo. Na quinta-feira nós fomos ao hospital novamente. E quando eles observaram a infecção, ela não estava só por fora. Ela já tinha entrado. E eles perguntaram, quando você faz o tratamento, não sai, o líquido que sai, não sai escuro? E ela, não, está saindo claro. Ela, porque já está começando a entrar. E se isso for entrar, pode pegar uma infecção generalizada lá dentro e você pode vir a falecer. Aí você imagina o desespero, a preocupação.
à noite, a gente vai dormir, e ela muito triste, muito apreensiva, e eu ponho a mão sobre ela. Oração com fé que eu fiz. Aleluia. E fiz uma oração daquela de sai para lá, capeta, né? Repreendendo. E aquela agonia toda. Sexta-feira, vai ao hospital de novo, examina, vê e tal, medicação, antibióticos e mais não sei o quê. Na segunda-feira, nós voltamos agora. A médica olhou, não tem absolutamente nada. Alabaçuída e cantar alaxérias. É o tamanho da sua fé que pode fazer a diferença. É essa fé deste homem é que fez a diferença na vida do servo. Agora, eu certo, lendo um autor, vi um texto, quando eu estava estudando sobre isso, e o autor desse texto, ele fez uma comparação interessante. Ele pegou esse centurião e colocou ele como uma igreja fiel. Fez uma analogia do centurião como uma igreja fiel. Primeiro, ela entendeu que a igreja tem autoridade, mas nenhuma autoridade vem dela, igreja, se não for através de Cristo Jesus. E essa igreja fiel procurou aquele que está lá fora, precisando da ajuda de Cristo, que está sofrendo, que está paralítico, que está nas drogas, que está na prostituição. Essa igreja fiel não desistiu e foi buscar esta pessoa, mas ela, igreja sozinha, não tem poder. Ela precisa da cabeça, ou seja, da autoridade de Cristo, para que haja um mover sobrenatural sobre a vida de alguém. Então esse centurião faz isso, ele vai buscar essa pessoa para que haja cura. Meu querido e minha querida, nós estamos num lugar de consolações de Cristo Jesus. Nós estamos num ambiente onde o Senhor tem toda a autoridade. Nós estamos numa igreja que é fiel a Cristo e a sua palavra. Será que você tem fé suficiente, aleluia, para clamar a Cristo e receber a bênção? Aleluia, se você tem essa fé toda, fica de pé. Aleluias. Santo, santo, santo. Pedi o pessoal do louvor já para subir. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu não sei se você tem neste momento alguma coisa que está afligindo o seu coração. Alguma coisa que você precisa colocar diante de Deus neste momento. Você está no lugar certo, você está na aldeia da consolação. Jesus Cristo está aqui, o Mestre que tem toda a autoridade. Você está na igreja fiel, aleluia. Mas que neste momento a sua fé precisa ser elevada de uma maneira diferente, para que essa bênção que você está querendo, aleluia, você possa alcançar. Eu não sei qual é a sua necessidade, aquilo que você está precisando. Talvez não seja por você, mas seja alguém da sua família, seja um amigo, um parente. Eu quero te convidar a vir à frente, eu quero orar por você neste momento. Pode vir, meu irmão, minha irmã, se tiver mais alguém. Está na hora, Cristo está aqui. Aleluias. Creio que és tudo para mim. Aleluias. Oh, aleluia.
venha com fé, venha com fé, venha crendo que Jesus pode mudar a sua história. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Não há outro igual a ti. Oh, glória. Jesus, eu preciso. Pode orar aí, pastor. Santo. Aleluias. Irmã Sandra, ora também, irmã Sandra. Põe a mão sobre a vida dessas pessoas aí e ministra a bênção de Cristo. Altíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nós ministramos a Tua palavra, e a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder, Senhor. A Tua palavra transforma, Senhor, a Tua palavra cura, a Tua palavra, Senhor, aleluia, liberta. A Tua palavra, Senhor, faz coisas impossíveis, coisas que nós não podemos fazer. Nós oramos neste momento, Senhor, e buscamos a Tua presença. Pedimos que o Senhor venha entrar agora, Senhor, sobre essa vida, Senhor. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer, aleluia,